Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre a região norte, falando um pouco sobre os principais problemas ambientais existentes na área e também sobre o modo de vida, das comunidades tradicionais. Esse material está presente no livro didático de vocês, entre as páginas 114 e 122. Um dos principais problemas, ambientais presentes na Amazônia, não só hoje, como desde muito tempo, é o desmatamento. O desmatamento, no caso a retirada da vegetação nativa da floresta, ocorre por diferentes causas, como por exemplo, para a extração da madeira, para a exploração dos recursos minerais da região, que tem um subsolo riquíssimo, para a implantação de áreas destinadas tanto a cultivos agrícolas como áreas destinadas à criação de animais. Por conta da expansão urbana, então as cidades elas vão crescendo e ocupando áreas que até então eram de florestas, e também por conta da abertura de estradas, Nós vimos que a partir de 1950 vários projetos foram implementados na região norte, principalmente envolvendo a abertura de estradas, justamente para integrar, a região ao restante do país. E no caso essa abertura contribuiu para a questão do desmatamento. Aqui nós podemos verificar justamente algumas imagens, sobre essas principais causas do desmatamento. Ali eu coloquei uma imagem exemplificando a extração da madeira, a pecuária, e a extração mineral. Todas atividades que contribuem, para a intensificação do desmatamento na região norte do país. Com relação aos impactos, oriundos dessa atividade, quais são os principais deles, Então vejam só. Primeiramente, a redução das espécies vegetais, porque se está retirando ali diretamente, a vegetação nativa de uma área. Em seguida, vem a destruição de habitats de diversas espécies de animais, os animais, eles vivem na floresta. Então, se você retira a vegetação, você está retirando o habitat de muitas espécies também. E no caso, esse desmatamento, ele ainda compromete o modo de vida, das comunidades tradicionais que vivem na região norte. Por quê? Porque elas sobrevivem principalmente a partir da retirada dos recursos da floresta. Então, se você acaba com a floresta, você também está destruindo, o modo de vida das comunidades tradicionais, como, por exemplo, os indígenas, os ribeirinhos, Então, aqui vocês podem observar mais algumas imagens com relação a esses impactos, Prosseguindo, no caso, qual é a área, qual é a porção da região norte que sofre mais com essa questão do desmatamento? É justamente uma área, que pega ali a porção leste e sul, que é conhecida como o Arco do Desmatamento. Então, nessa área que vocês podem ver que está delimitada, pontilhada, essa área, no caso, possui os maiores índices de desmatamento da região norte. E é justamente aí, onde a fronteira agrícola ela avança cada vez mais e mais em direção à área de floresta. Prosseguindo aqui, falando um pouco sobre a extração de madeira, as madeireiras, gente, elas podem, no caso, fazer essa extração. Só que existe uma série de regras, que é imposta pelo IBAMA. Então, as madeireiras, elas são, no caso, elas podem retirar a madeira de áreas reflorestadas, no caso, e não da vegetação nativa. Então, tem uma série de regras que devem ser seguidas, porém, nem todas as madeireiras seguem essas regras, esses critérios, Então, muitas delas atuam sem nenhum tipo de licença ou permissão legal, ou seja, no caso, desmata, de forma ilegal. E essa atividade é uma atividade muito rentosa, no caso, o lucro obtido, ele é muito grande, tendo em vista, no caso, o valor de algumas espécies consideradas nobres, espécies
vegetais que são utilizadas para a produção de móveis e tantos outros objetos feitos de madeira, como é o caso do cedro da Amazônia, que é uma espécie nobre com alto valor no mercado. Prosseguindo aqui, falando um pouco sobre a expansão da agropecuária, né? A expansão de áreas destinadas ao cultivo de alimentos, né? De algum cultivo, na verdade, e a pecuária, certo? No caso, a pecuária é a criação de animais. Então, parte da floresta, né? Ela já foi devastada para abrir espaços para essas duas atividades. O rebanho bovino, na verdade, né, ele concentra-se principalmente no arco do desmatamento, aquela área que eu falei que era que mais sofria, né, com a questão do desmatamento. E no caso, com relação à agricultura praticada na região norte, né, o solo, na verdade, da região norte, ele não é um solo muito fértil, mas com o uso de biotecnologia e de algumas técnicas avançadas, né, alguns cultivos eles vêm se destacando, vêm obtendo bons resultados, como por exemplo o cultivo de soja, que está cada vez se expandindo mais na região norte do país. Aqui vocês podem observar duas imagens, né, dessas duas atividades. Prosseguindo aqui, falando um pouco sobre outra ação, né, que provoca o desmatamento, que é, no caso, as queimadas. As queimadas, na verdade, né, é uma prática de muito tempo e ela já era praticada pelos indígenas, no caso, para fazer a limpeza do espaço, né? Porém, hoje em dia ela é praticada em larga escala, né? E ela pode provocar extensos danos ambientais, como, por exemplo, pode provocar grandes incêndios na floresta, provocam também a poluição atmosférica e também podem provocar a degradação do solo. Então, é uma prática que, apesar de ser ainda realizada, que é muito realizada na verdade, ela degrada muito, ela, no caso, ocasiona graves danos ao meio ambiente, certo? Aqui vocês podem ver algumas imagens. Outra atividade, né, outra ação, na verdade, que provoca o desmatamento é a instalação de hidrelétricas. Então, as hidrelétricas elas foram instaladas na região norte com o objetivo de ampliar a produção de energia e também o desenvolvimento da região. Então, vejam só, elas geram tanto impactos ambientais como impactos sociais. No caso aqui dos impactos ambientais, no caso do desmatamento, né, que por conta que o lago artificial, no caso o lago artificial da hidrelétrica, ele vai ocupar uma vasta área. Essa área ela pode estar encoberta, né, por vegetação nativa, que no caso vai ficar submersa, ou ela pode estar ocupada por algumas comunidades tradicionais, como por exemplo comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, que no caso terão que ser realocadas, né, para outras áreas. Então, vejam só uma questão também. O relevo da região norte não é um relevo muito apropriado para a construção de hidrelétricas. Por quê? Porque predomina baixas altitudes, né? Os rios da região norte, de modo geral, são rios de planícies. Então, eles não têm grandes desníveis, não são rios muito apropriados para a construção de hidrelétricas. Então, para suprir, né, essa questão, um grande lago, né, um vasto lago artificial tem que ser construído, como eu já falei. E muitas vezes esse lago acaba inundando áreas de floresta nativa, né, ou áreas que estavam ocupadas por algumas comunidades. Então acaba desterritorializando essas pessoas. Então aqui a gente pode observar esse lago, que é no caso o lago da usina de Belo Monte, tá certo? Belo Monte se localiza em Vitória do Xingu, no Pará. A construção dessa usina foi muito polêmica, porque no caso teve que algumas comunidades, né, que viviam na área tiveram que ser realocadas para outros espaços, né? E vejam só, as comunidades tradicionais, elas precisam, né, dos recursos naturais para sobreviver, tá? Então, se elas são colocadas em outros locais, às vezes esse espaço não dispõe dos recursos que seriam necessários para eles dar continuidade seu modo de vida, certo? Então, vejam só. As comunidades naturais da região norte são modo de vida. Agora nós vamos falar um pouco sobre como essas pessoas vivem, né? Primeiramente, começando com os ribeirinhos, né? Então, são comunidades que habitam áreas próximas às margens dos rios. A região norte apresenta uma grande disponibilidade, uma rica rede fluvial, né?
Então, ao longo das margens desses inúmeros rios localizados na região, vivem, no caso, comunidades que vivem da caça, da pesca, da agricultura, né, do extrativismo. A região norte, na verdade, também, né, abriga a maior quantidade de comunidades ribeirinhas do Brasil. E muitas dessas comunidades vivem em unidades de conservação. Unidades de conservação são áreas, né, protegidas por lei, onde essas pessoas, né, essas comunidades tradicionais, elas podem desenvolver os seus modos de vida sem degradar, né, o meio ambiente. Prosseguindo aqui, vocês podem observar essas imagens, né? Imagens comuns no cotidiano das comunidades ribeirinhas. Então vejam só, né? Toda a vida dele, a vida, o cotidiano, as atividades, né? São adaptadas ao espaço, né? Prosseguindo aqui, falando um pouco sobre a questão do impacto da modernização na vida dessas comunidades. Então, os ribeirinhos têm enfrentado, no caso, vários problemas que ameaçam sua cultura e seu modo de vida. E quais são essas causas desses impactos, desses problemas, né? A construção de barragens e a pesca em larga escala. A construção de barragens, por quê? Porque a construção de uma barragem, como eu já disse, demanda a construção também de um grande lago artificial. Muitas vezes esse lago ocupa áreas que estavam sendo ocupadas, né, por comunidades ribeirinhas. Então essas pessoas têm que ser realocadas para outros espaços. Muitas vezes esses espaços não possuem os mesmos recursos, como por exemplo um rio. Então tudo isso vai ameaçar sua cultura e seu modo de vida. E a pesca em larga escala, por quê? Porque a principal atividade das comunidades ribeirinhas é a pesca artesanal, no caso, né? Se no caso a pesca em larga escala ela está sendo realizada, né, com fins comerciais, então, no caso, a demanda de peixe vai diminuir e vai prejudicar, né, a retirada desse recurso por esses povos tradicionais. Aqui vocês podem observar, né? No caso eu falei que a construção da usina de Belo Monte teria sido uma usina foi muito polêmica. No caso porque várias comunidades ribeirinhas foram expulsas, né, do seu espaço e realocadas, desterritorializadas e foram residir em outros locais. Prosseguindo aqui, tem mais uma imagem com relação à pesca, né? A pesca que os ribeirinhos realizam, no caso, é a pesca artesanal, ok? Uma pesca que respeita, no caso, o ciclo de reprodução das espécies, né? E respeita é, esses, respeita, no caso, os limites da natureza. Prosseguindo aqui, agora falando um pouco sobre os indígenas, né? Os indígenas, na região norte, né? A região norte, na verdade, possui o maior número de indígenas do país. Então, vejam só esses dados: 98,3% das terras indígenas do Brasil, 419 reservas indígenas, e isso aí tudo corresponde a 23% da Amazônia Legal. Essas áreas que estão em verde são justamente terras indígenas que já foram demarcadas, né? Então percebo que há uma quantidade bastante expressiva na região norte do país, se comparado, né, às outras regiões do Brasil, né? Então, conforme a Constituição Federal, né, de 1988, os povos indígenas eles têm garantido, no caso na lei, o direito a manter suas tradições, seu modo de vida e sua cultura. E para isso eles têm que ter a terra, né? Eles têm que viver em um espaço que também favoreça a continuidade dessas tradições e desse modo de vida. É, ainda nos dias atuais, né, são constantes as invasões às áreas indígenas, tá? Por quê? No caso, por mineradoras ou por madeireiras que querem comercializar os recursos, né, a madeira ou algum minério. É, muitas dessas terras ainda não foram demarcadas justamente por conta do interesses econômicos que a área tem. Então, como eu já falei, o subsolo amazônico ele é riquíssimo, tá? Então, várias mineradoras têm interesse em explorar e, no caso, também a exploração vegetal de madeira, né? Então, várias terras elas ainda não foram demarcadas por conta dos interesses econômicos existentes na área, tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem, né? Justamente de um protesto que diz fora madeireiro, por conta que é uma terra indígena, né? E os direitos dos indígenas são
desrespeitados, no caso. Aqui mais um. No caso aqui, vamos falar um pouco agora sobre as reservas extrativistas, tá? Então, essas áreas, pessoal, elas são pertencentes à União, ou seja, ao Estado, tá? Então, e nelas é permitida a exploração comercial por um número reduzido de famílias. Então, as famílias, né, principalmente seringueiras e castanheiros, que são aquelas pessoas que retiram o látex e a castanha do Pará, né? Então, essas pessoas, elas realizam essa atividade de exploração desses recursos, porém de forma sustentável, de forma a não agredir o meio ambiente. Então, por isso que ela é realizada por um número reduzido de famílias, né? Então, dentro dessas reservas é permitida o desenvolvimento dessas atividades, porque vão garantir aí o sustento, né, dessas famílias que sobrevivem da retirada desses recursos da floresta. Então, como eu já falei, são práticas sustentáveis, são práticas que visam a sobrevivência dessas famílias, porém não agridem o meio ambiente. Um dos grandes nomes, né, dessa luta para o estabelecimento de reservas indígenas, de proteção da floresta, né, foi justamente Chico Mendes, né? Então, Chico Mendes, ele lutou bastante, foi um ativista, né, que lutava justamente contra o desmatamento e a favor dessas comunidades tradicionais. No caso, como eu já estava falando sobre práticas sustentáveis, né, então elas estão dentro do contexto de desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento, no caso, busca desenvolver, né, as práticas econômicas, porém assegurando que esses recursos eles não se esgotem, ou seja, assegurando a disponibilidade para gerações futuras. Então, então é um desenvolvimento que não agride o meio ambiente, visa somente suprir as necessidades, porém sem comprometer, né, os recursos naturais. Então, vejam só, não interfere. Quais são essas medidas que devem ser consideradas? Não interferir no ciclo de reprodução das espécies, né? No caso da pesca, explorar áreas já modificadas, evitando explorar áreas, né, que até então estão intocadas. Aumentar a reciclagem e a reutilização, né, diminuindo assim a demanda por mais recursos para produzir novos produtos e valorizar e aproveitar os conhecimentos das comunidades e dos povos tradicionais, né, que no caso tem um modo de vida que respeita o ambiente, respeita as particularidades da natureza, então tem que valorizar esses conhecimentos, certo? Que vocês podem observar algumas, né, dessas comunidades que vivem dentro desses parâmetros na região norte. Gente, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Até o nosso próximo encontro.